Olá, meus amigos, uma boa tarde, né? Para quem vai assistir o vídeo pela parte da tarde e logo mais para quem vai ter a oportunidade de ver o vídeo somente mais tarde, uma boa noite. Estou aqui nesse horário, né? Neste horário, porque hoje é sexta-feira, né? É o sextou e normalmente nós fazemos, né, um vídeo relacionado ao Bom Dia do canal. Como hoje é um feriado e as pessoas, né, consequentemente, vão acordar um pouco mais tarde, então peço licença a vocês para estar fazendo, né, e estou fazendo, o Bom Dia do canal, será, como está sendo, o Boa Tarde do canal, até para oportunizar aqueles que trabalham muito, né, como todo mundo, e só vão acordar agora, na parte da tarde, vamos dizer assim. Então, uma boa tarde para todos, espero que todos estejam bem, e com certeza estão. Tapete vermelho para vocês, como eu sempre faço, vocês são as pessoas importantes aqui para o canal, né? Todos vocês. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo André, esse aqui é o canal Amante da Vida, e peço a vocês que venham comigo para esse bate-papo de hoje, como boa tarde do canal, normalmente é o bom dia do canal, né, para fazermos uma reflexão sobre o dia de hoje, sobre essa semana, esse final de semana, que será extenso, e o que nós podemos fazer para, né, pensar, né, temos bastante tempo nesse feriadão para poder pensarmos, né, vermos o que nós temos feito e, com certeza, é uma oportunidade assim única, né, de tantos dias de folga para alguns, né, para outros vão trabalhar mais, e para a gente poder fazer uma reflexão sobre as datas, né, e uma conversa aqui, um tete-a-tete, como a gente sempre faz, né? Claro que todos sabem que a Semana Santa é um, um final de semana sempre importante, como outros também são, mas é um momento de fazer uma reflexão, né? Como a gente pode fazer essa reflexão todos os dias, né? E hoje, né? Esse final de semana, né? Começando de hoje aí esse feriadão, é uma oportunidade muito grande para a gente poder fazer essa reflexão, pensar nas coisas que a gente tem feito, né? De tudo que a gente tem planejado, né? E de que forma que a gente vai planejar essas coisas, pensar essas coisas, né? Para que a gente tenha aí no decorrer dos dias, né? Uma vida um pouco mais tranquila e uma vida mais planejada, né? Um tempo mais planejado, já que teremos aí vários dias para poder descansar a mente, né? Descansar o corpo também, né? Então, super importante, né? Hoje é uma sexta-feira santa, né? Como todos sabem, e a gente, né, repensar em algumas coisas, né, e fazer aquilo que se julga necessário, né? Fazer aquela limpeza, né, espiritual, né, para aqueles que fazem, né, ter aquele pensamento positivo, né, pensar nas coisas que fizemos, que ainda vamos fazer. Então, sobretudo, uma época para né, se pensar, né, para refletir sobre todas aquelas coisas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, no trabalho, né, na vida pessoal, em casa, com a família, né, com os amigos. E é sempre bom a reflexão, porque faz com que a gente cresça, né, que a gente evolua e que a gente tenha aí o tempo, né, para pensar nas coisas que tem feito, né? E é sempre importante, eu sempre faço isso, é uma coisa natural para mim, eu já estou acostumado a fazer a reflexão, normalmente eu faço isso todo final de semana, né? O período que compreende aí a semana, eu vou fazendo as minhas coisas, vou trabalhando, né? Vou criando os conteúdos, né? E sempre pensando, né, em passar coisas importantes, sempre me preocupando em ter a qualidade para que chegue para as pessoas de uma forma bem clara e objetiva. Então, sempre, todo final de semana, eu sempre tiro aí o sábado ou o domingo para poder fazer aquela reflexão, pensar nas coisas que eu tenho feito, nos projetos que eu
ainda tenho, né, em mente a fazer, porque a vida não para, as coisas, né, estão rodando, a gente está vivendo e a gente tem que estar sempre criando as alternativas para a vida e visualizando o futuro, o que nós vamos fazer, de que forma que nós vamos fazer e para que isso dê super certo, né? Todas as coisas que a gente vem pensando e colocando em prática, que elas sejam bem feitas, bem executadas, para que nós tenhamos, né, lá na frente né, uma resposta, né, um resultado positivo daquilo que a gente vem pensando, daquilo que a gente vem fazendo. Então, é uma coisa natural, né? Eu faço isso sempre, né? Sempre e tem me ajudado muito, né? A reflexão, uma introspecção, né? Conversando comigo mesmo e às vezes em família também, né? Perguntando ao outro o que ele tem em mente, né? Como a família está sempre junto ali, né? No final de semana, então a gente tem sempre essa condição de saber o outro está pensando, quais os projetos que tem, para a gente poder conversar em família, para ver, né, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode agregar, né, no, no objetivo que a pessoa tem, né, e está lá vendo lá na frente o que ela quer fazer, o que ela tem em mente fazer. Então é sempre bom você estar sempre, né, conversando com uma pessoa que agregue valor, que te dê a oportunidade de colocar essas coisas que você vem pensando. Né? Então, eu sempre tenho cuidado, como eu falo para vocês, de com quem que eu vou conversar sobre diversas coisas, sobre projetos, aquelas coisas todas. Tem sempre que ter um pouco de cuidado para saber com quem que você vai dividir esse momento, né? Porque é para agregar, é para você, né, ter uma outra opinião, uma segunda, uma terceira opinião, né? E até uma quarta opinião, para que você, né, tenha aquela visão de que pode dar certo e vai dar certo e você vai fazer. Então, eu sempre tenho muito cuidado, né, com as coisas que eu pretendo fazer, que eu tenho colocado em mente para poder fazer, os meus objetivos, para que isso, né, volte para mim de uma forma mais positiva, né? Então, eu sempre converso com a família para poder, né, juntar aí o pensamento, já que cada um tem os seus afazeres, e é importante a conversa em família, né, quando você tem a oportunidade. Porque hoje em dia está um pouco difícil, né, das pessoas sentarem e conversarem, né, porque o mundo mudou muito, as coisas estão muito mudadas. Então, quando a gente se junta para conversar aqui, né, é, na mesa aqui, na sala, a gente conversa, o celular fica de lado, a gente conversa durante bastante tempo e o celular ele fica só como um adorno em cima da mesa e ninguém mexe no celular enquanto a gente estiver conversando, né, e trocando a ideia. Né? Então, é super importante fazer essa reflexão para você encontrar com você mesmo, né, e fazer essa divisão, né, e juntar as pessoas para que o teu pensamento tenha um pouquinho mais, uma pitadazinha de, né, uma visão diferente. É sempre importante, né? Com a mulher, com o filho, né? Com o irmão, né? Assim, as pessoas mais chegadas a você, que possam agregar, né, o valor e dar aquela opinião que você tanto espera que seja colocada para que você, né, tenha aquele objetivo pautado, bem feito e colocar isso aí, né, para funcionar. Então, muito cuidado, tem muito cuidado para saber com quem que você vai dividir esse momento. Então, é super importante, gente, super importante, né? Reflexão, um momento único, né? Para você fazer isso, você passou uma semana inteira produzindo, trabalhando, né, estudando, pensando naquilo que você, né, quer fazer. Então, tem que ter muita calma, muita paciência, muita tranquilidade para poder, né, dialogar com outras pessoas para que elas consigam agregar valor àquilo que você já vem pensando. Porque, afinal de contas, às vezes a coisa que você está pensando ela será ostensiva a outras pessoas, né, que de repente estão precisando, né, de um norte, né, de um sul, de um leste, de um oeste, como queira, né, para poder ser inserido, né? E às vezes está um pouco sem saber o que fazer e de repente você levanta um tópico e essa pessoa ela, né, poxa, eu tô inserido nesse contexto, eu queria fazer também, então, poxa, eu posso ajudar, eu posso fazer, o que eu posso fazer? Então é sempre importante, né, colocar isso para que chame a atenção de outras pessoas que são na sua volta
E isso traz um pouco de experiência também para essas outras pessoas e faz com que elas abram, né, o leque de opções para que ele possa fazer alguma coisa de importante para a vida, né, de cada um. Principalmente os mais jovens que estão começando a vida de trabalho, né, agora estão sendo colocados aí no mercado de trabalho depois que terminam os estudos e de vez em quando, né, de vez em quando, se pegam aí sem saber ainda o que vão fazer, né, tantas informações, tantas coisas. Então, é super importante uma reflexão para que você traga essas pessoas que estão, né, sendo colocadas aí para o mercado para poder ter uma visão diferente. E como você tem um pouco mais de experiência, já passou por tanta coisa, é muito bom, é muito importante você participar, né, e fazer com que essas pessoas também façam essa reflexão e pensam aquilo que querem fazer, de que forma que podem fazer, né, se vai dar certo ou não. Então, temos que colocar sempre a reflexão no final de um período, né, é uma coisa muito importante. Coloque como uma coisa muito importante que você tenha que fazer variavelmente no final do período, uma semana, né, que é importante para você poder os dados de que foi colocado aí durante a semana inteira. Então, é super importante e numa época, né, como eu falei anteriormente, uma época dessa que tem um feriado bem extenso, né, que muitas pessoas vão viajar, outras pessoas preferem ficar descansando, né? Então, é uma opção para cada um. Eu sempre penso em fazer uma coisa tranquila, uma transição, né, entre o que eu fiz, o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo, para que seja uma coisa de qualidade e eu consiga extrair o máximo, né, das coisas que eu estou fazendo. Então, eu não tenho aquela vibe de viver por viver, deixa as coisas acontecerem, é assim e tal. Não, eu sempre faço as coisas, né, pensando de que eu tenho que ter um início, um meio e um final para aquele processo terminar e eu construir um novo processo, né? E é sempre assim que tem que ser, porque senão você fica fazendo as coisas aí, né, sem saber o que está fazendo, sem ter um norte. Eu acho que é importante você pensar nos ciclos que iniciam, né, que ficam medianos e depois entram no seu final. Então, é super importante você organizar a tua vida e pensar dessa forma para que as coisas tenham sempre um caminho, né? É um início, um meio e um final para que você construa e logo depois você consiga ter outros projetos e fazer com que eles sejam feitos da melhor maneira possível, né? E sempre trazendo pessoas para agregar, pessoas que, né, possam agregar, possam ajudar a você e a elas mesmas, né? Então é super importante a reflexão, o momento pede isso e eu acho que isso é importante para a gente ter que fazer, né? Então, espero que vocês tenham pensado aí, né, tenham gostado do tema, né, que o Bom Dia do canal, que hoje, né, por força de algumas coisas, foi feito como o Boa Tarde do canal, né, que é um compromisso que a gente tem aqui de ter esse bate-papo todas as sextas-feiras, né, que é aquela dita como sextou, e temos aí, ó, uns dias aí para fazer isso aí com muita tranquilidade, né? São vários dias para algumas pessoas, alguns para outras, e precisamos aproveitar essa oportunidade e colocar sempre o pensamento em dia, né? O que a gente quer fazer, tudo que a gente precisa fazer para, né, se conectar com nós mesmos e vermos o que a gente pode fazer para o futuro, né, para melhorar cada vez a nossa vida em todos os sentidos, corporalmente, mentalmente, porque é necessário, se faz necessário, né, um planejamento para que a sua vida sempre esteja, né, na ordem do dia, sempre seja uma coisa possível de se fazer. Viver por viver não é o caminho. O caminho é sempre ter algo onde você precisa se precaver, fazer as coisas de uma forma correta para que você tenha sempre um resultado, né? Porque é de resultado que a gente vive, né? E a gente vai seguindo, vai crescendo e vai evoluindo, né? Mas sempre você tem que, né, preparar, fazer as coisas da forma correta para que tudo dê certo e o resultado seja aquele que você quer que seja, né? E que vai ser. Então, novamente aí renovando aí um boa tarde para vocês, que o final de semana aí cumprido seja um final de semana maravilhoso, né? Hoje estamos na sexta-feira, ainda tem sábado, tem domingo, tem a segunda, tem a terça. Olha só, muitos dias para a gente, né? Pelo menos um dia desse fazer a reflexão, que é uma coisa necessária para todos nós,
para que nós, né, tenhamos a conexão perfeita entre a vida que a gente leva e o espaço que a gente vive, né, natureza, né, e todas essas coisas que, né, fazem com que a gente tenha uma vida maravilhosa. Espero que tenham gostado do tema, do bate-papo. Uma boa tarde, uma boa noite para quem vai ver o vídeo mais tarde. E o papo de hoje, né, o boa tarde do canal hoje, é sobre reflexão. Pensarmos naquilo que nós vamos fazer, que nós fizemos, para um melhoramento da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado, né? E aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilhe, que aqui a gente sempre tem conteúdo de qualidade, sempre tem aquele bate-papo que é necessário, né? A reflexão é muito bom de fazer. Façam, que isso faz você crescer e evoluir. Então, não esqueça, compartilhe, se inscreva, dê aquele like, sigamos juntos. Uma boa tarde, todos sigam bem e vai ficar tudo bem. Eu estou bem e vocês também. Força! Vamos lá. Muito obrigado. Até.